Olha só, eu queria entrar em outro assunto agora, é interessante, porque eu queria falar da pauta do boi, que a pauta do boi bombou lá na Assembleia Legislativa, protagonizou ali debates acalorados nos últimos, na terça e na quarta-feira, muita gente ali lutando pelo seu espaço, pelo o que acha certo ou não. O fato é que a pauta do boi foi alterada na semana passada, antes do feriadão prolongado. Pauta, né, que é uma que era já era para ter sido mudada, porque é uma questão de mercado, né? A Secretaria da Fazenda publicou essa portaria atualizando os valores lá dessa pauta, que baixou, que saiu de 1.300 agora para 1.600 reais, e isso causou um reboliço com os chamados pequenos produtores, os que vendem os bezerros. Assim, de fato, tinha muito pequeno, mas também tinha uns grandão ali que estavam reclamando de barriga cheia, né? É a minha visão. E quem eu convido para tocar nesse assunto é o meu amigo Itaã Arruda, que está ao vivo com a gente, o editor do AC24 Agro, que está aí conosco ao vivo para debater esse assunto. Itaã, nós estávamos lá nessa cobertura, né, trazendo os detalhes, e eu queria ouvir de ti aí o que tu sentiu. A gente sentiu assim uma falta de condução política do governo em relação a essa pauta. Eu queria tocar nesse assunto e já, inclusive, pedir aqui um vídeo do líder do governo, Manuel Moraes, reconhecendo isso. Solta aí, Ramalho. Eu acho, confirmando como o senhor tinha falado, faltou uma interlocução, né? uma habilidade política do governo nesse trâmite, não foi? Na verdade, o governo ele precisaria ouvir mais. Ele se deixou levar por uma classe que tem razão, que é uma indústria que emprega muita gente e dá uma renda, mas tem de ver o outro lado, a ponta de lá, que é o produtor, não é a pessoa que fornece o bezerro. Então, todas as medidas causam desconforto. Por isso que tem de conversar e esgotar. Por isso que a conversa na Assembleia ela não é ruim. Ela tem de esgotar, mas o governo tem convicção que fez o mais certo, o mais justo. Mas assim mesmo temos de ouvir as pessoas, né? Às vezes nem o mais certo que é para nós é também para o produtor. E aí, Itaã Arruda, concorda com o líder do governo, o nosso Manelão Moraes? Muito bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Luiz. Bom dia, Asterinho. Bom dia, você, internauta do AC24A, 24 horas. Prazer estar aqui de novo, Marcos. Sobretudo para falar sobre esse assunto, justamente no dia 9 de abril, de maio, né? 29 de maio, são AC24 Agro. Está no ar apenas 2 meses. É um prazer imenso falar aquilo com vocês. Ô Marcos, eu estava conversando sobre esse assunto, sobre essa agenda pública, com o Luiz Carlos Moreira Jorge essa semana, e eu vou repetir aqui o que eu falei para ele. E foi muito bacana você trazer essa fala do líder do governo na Assembleia, Marcos, porque a fala dele representa exatamente o tom que o governo não dá nesse debate. O governo foi ausente. Eu falei isso numa entrevista com o Assuero Veronês, no Agro 24Cast, que é o podcast do site AC24 Agro, e o secretário de Estado de Fazenda, o Amarício, acabou ficando chateado, falou, olha, o governo não foi omisso, mas esse é um debate, Marcos, e o governo não pode falar, não pode agir apenas por meio da Secretaria de Estado de Fazenda. Se é um órgão do governo que agiu como tem que agir, foi a Secretaria de Estado de Fazenda. Agiu corretamente. Nós conversamos sobre isso semana passada. Agora, eu chamo a atenção, e falava isso com o Luiz Carlos essa semana, para a completa ausência do Gabinete Civil nesse debate. Ô Marcos, a pecuária no Acre, nós hoje temos algo em torno de 5 milhões e 100 cabeças, um pouco mais que isso.
Essa é a cadeia produtiva mais consolidada que nós temos na nossa região. Uma mudança dessa é tão importante, um debate sobre esse é tão importante, que não pode acontecer sem o referendo do governador. Esse debate, em outros tempos, passava pela mesa do governante e nada acontecia sem o referendo dele. Então, me parece... Essa semana, você mesmo fez uma matéria com o Luiz Calixto, o tom deveria ser aquele ali. Mas agora o Luiz Calixto está falando no aperreio do barco. A coisa precisa ser conduzida. E eu não vejo o governo conduzindo da maneira como deveria. A Secretaria de Estado de Fazenda ou fazia essa intervenção ou dava um recado muito negativo para um setor, que é o setor da indústria, que é um setor importante nessa cadeia. E nós estamos num debate, Marcos, essa é um pouco da visão que eu trago aqui. Nós estamos fazendo um debate em que todos têm a sua dose de razão. Os produtores, você vai dizer que os pequenos produtores não estão certos em fazer essa pressão? É claro que eles estão certos. Nós vamos dizer que a indústria não está certa em pressionar para que tenhamos aqui condições para termos abastecidas as plantas industriais? Eles estão corretos também. Então, quando nós temos um cenário em que todos os personagens têm a sua dose de razão, quem deve fazer a costura é a política. E a política entender... Porque, Marcos, eu até não sei se eu posso pedir agora, eu vou pedir para você, Marcos, uma licença para que a produção coloque, é um vídeo super curto, é um vídeo de 8 segundos, que eu queria apresentar aqui para o internauta, para que ele perceba os aperreios que é também o comércio de bezerro por aqui. Será que a gente pode colocar esse vídeo agora, Marcos? Um minutinho, então, que estão preparando aqui o vídeo, mas eu queria bater uma bola contigo no seguinte, que teve toda essa repercussão, que teve essa falta de o governo levar, de conduzir essa pauta, mas eu queria colocar uma situação que o pessoal dos pequenos produtores, eu não sei por qual motivo, mas eu quero trazer uma fala aqui do Eduardo Ribeiro, deputado estadual do PSD, que foi um dos principais que levou essa pauta para cá, para a LEAC, para ser debatida. E a conversa foi o seguinte, ele trazendo a conversa: a pauta é um controle contra a sonegação fiscal. Ponto. Teve lá, o pessoal lá que estava naquela audiência se sentiu extremamente ofendido, como se o deputado tivesse falado: vocês são sonegadores. E não foi isso que o Eduardo falou. Só que teve o pessoal que se doeu, teve fala lá do Geraldo Pereira, né, que é um dos grandes, ele não é pequeno, ele é dos grandes, né, pecuaristas daqui. E isso causou um reboliço muito doido na LEAC, sendo que... E eu trago aqui uma fala, inclusive, do deputado Afonso Fernandes, que estavam se criando um cavalo de guerra desnecessário, porque ninguém acusou ninguém de nada. Tu tem essa visão também, Tan? Ô Marcos, correto. É muito bom você ter trazido esse ponto do debate, porque o deputado Eduardo Ribeiro eu assisti com cuidado o discurso dele, um discurso sereno, um discurso correto, um discurso tecnicamente impecável ali. O que ele falou? A pauta é um instrumento que o governo tem para evitar a sonegação. Ora, o que há de errado nisso? E, inclusive, essa declaração do deputado Eduardo Ribeiro, ela veio no mesmo dia em que o secretário de Estado de Fazenda, Amarísio, havia dado uma declaração para o site AC24 Agro, em que ele dizia: olha, isso aí é quem pratica o comércio com nota subfaturada
está praticando sonegação e está sujeita às consequências legais. A Secretaria de Fazenda age corretamente. O deputado Eduardo Ribeiro colocou um outro ponto no debate aí, Marcos, você vai se lembrar, que ele fala o seguinte: vamos fazer o bom debate a respeito dessa questão da pecuária, vamos tentar pensar aqui maneiras, formas de diminuir os custos da arroba. Ele traz isso, vamos pensar isso aí, porque, de fato, aí, Marcos, o que você traz é que os pequenos pecuaristas acabaram construindo uma retórica que repercutiu muito mal para o deputado Eduardo Ribeiro, injustamente. Inclusive, essa fala que você pegou aí do líder, porque o líder acabou sendo pressionado pelos pequenos pecuaristas no seguinte sentido, né? Ei, deputado, nós não somos sonegadores, não. A base do deputado Manuel Moraes, lá em Chapuri, também faz a pressão em cima dele, de maneira que essa ideia de relacionar a figura do sonegador com a figura do pequeno pecuarista, isso aí precisa ser desfeito. É uma injustiça que estão fazendo com a fala do Eduardo Ribeiro. Mas o que ele falou... Pois não. Nós temos aí o vídeo que você pediu, já está no ponto. Já está no ponto? Vamos soltar aí para o Itaã contextualizar? Marcos, pode falar em cima, esse vídeo ele é super curto, tem apenas 8 segundos. O que ele mostra? Ele mostra uma dezena de bezerros aí sendo transportados em um batelão. Esse batelão aí, Marcos, saiu ali da região de Santa Rosa do Purus e estava vindo para Sena Madureira. 3 dias de viagem, Marcos. 3 dias de viagem. Aí o atravessador, a pessoa que está garantindo esse comércio aí, tem uma silagem que nesse vídeo não dá para colocar, porque o outro vídeo estava um pouco longo. Ele tem uma silagem que ele garante ali uma raçãozinha para esses bezerros aí não chegarem tão maltratados ali pela região de Sena Madureira ou Manuel Urbano. O que eu quis mostrar com esse vídeo está sendo publicado hoje, está publicado hoje no site AC24 Agro, é só para dar uma ilustrada em como a vida do pequeno pecuarista no Acre, tem os seus percalços também. E aí, Marcos, eu chamo para uma reflexão que é a seguinte, e aí o Luiz Carlos e o Asterinho pode colocar mais molho nessa pimenta aqui. Em um estado, Marcos, em que o produtor leva 2, 3 dias transportando o bezerro desta forma, o governo não pode ter um tratamento protocolar. É evidente que uma situação como essa, com uma pecuária com essas características, o raciocínio político, o fator político, também precisa operar nessa discussão a respeito da pauta. Eu não estou aqui querendo dar uma martelada no prego e a outra na ferradura. Não é isso. O que eu clamo, o que eu insisto no raciocínio é que é preciso o envolvimento direto do gabinete do governo e com o governador quieto, olhando, ouvindo, atento para a cena. Porque é necessário, e aí não há simpatia, e aí não há, digamos, não é um debate muito alegre. Esse debate também, Marcos, eu chamo a atenção, essa ideia populista de querer ampliar o debate para que se encha ali um auditório para poder discutir essas coisas, isso não dá certo. Isso, o gabinete precisa operar de que forma? Chamando personagens estratégicos e definindo. É preciso definições. Agora precisa ter governo forte, precisa ter um gabinete civil forte. O gabinete não pode operar, não pode se expressar, não pode dizer o que pensa apenas no meio do incêndio. As coisas precisam ser conduzidas. E é isso o que nós chamamos a atenção semana passada, e estamos chamando a atenção ao longo da semana a respeito da importância
da política como um instrumento de costura numa cadeia produtiva importante e que tem essas particularidades que o vídeo apontou aí, Marco.